Mais um dia de live. Saúde mental da mulher. É isso mesmo. Saúde mental da mulher. Nós vamos ter um papo aqui de perguntas e respostas. Então, se você quer perguntar algo, vai na caixinha de perguntas e você responde, né? Pra gente poder trocar umas ideias. Vamos lá. Eu vou colocar aqui minha amiga para conversar. As pessoas estão... Peraí que o negócio tá pronto. Marcou aqui. Então vamos lá. Saúde mental da mulher. Boa noite a todos. Vamos colocar aqui já. Nós vamos conversar um pouquinho. Por que mulheres têm mais problemas psiquiátricos do que homens? Sabe, para parar de pensar nisso. E aí vocês vão conversar sobre isso hoje. Que Deus abençoe você, Amanda, Claudiana, Fá Guimarães. Saúde mental da mulher é um negócio complicado, né? Porque a gente tem que falar de hormônio, a gente tem que falar de imunidade, né? Das questões psicológicas, de TPM, de menopausa, de depressão pós-parto. Tem muito assunto para falar na live de hoje, mas eu acho bacana. E eu tenho 3 mulheres em casa, né? Então é só Jesus mesmo. Então a vida da mulher, que é a jornada dupla, tem fatores então biológicos que nós vamos conversar hoje. Deixa eu achar aqui minha amiga para... Cadê ela? Jesus amado, achei. Para você. Já achei aqui. Mulher é vida, glória a Deus, sim. Fala, minha amiga paulista mineira, cruzeirense. Boa noite, olá, olá, olá. Tem que ter o olá, né, doutor Ismael? Tem, senão nós não somos mineiros, né? Assim, eu Com sei que você é uma certeza. cruzeirense raiz e Sangue azul, você, sangue você azul. é mineira, tá perdida aí em São Paulo, não sei o que você está arrumando aí, né? Com certeza. Então, é um chamado, né? É um chamado, Deus me Mas, chamou. não, mas se apresente aí, antes de eu te perguntar o que você está fazendo em São Paulo, se apresente aí para a turma e eu me apresento para a sua turma. Vamos lá, boa noite, pessoal. Eu sou Daniele Tolentino, apresento o Mulher 360, né? Um programa voltado aí para a mulher em sua completude, né? Primeiro com Deus, depois em todas as outras áreas da sua vida, né? Seja saúde, seja finanças, que é importante falar de dinheiro também, né, Nossa, Ismael? fala não. Bem-estar Vinde a mim o dinheiro, Senhor, né? lá, não tem tabu, não. Mulher cristã, mulher precisa falar, entender, gerir, né? Com dinheiro, né, em si. Então, e todas as áreas, né? Bem-estar, família, área afetiva, emocional, tudo isso. Aqui, ó, E a alguém colocou aqui, ó, mineira, cruzeirense e cristã. Eis aí o motivo desse sorriso, entendeu? É isso gente, aí. tá E vendo? presbiteriana, raiz. Para quem não conhece, ela é mineira, mas ela mora em São Paulo, né? Verdade, eu E nasci em Sete Lagoas, Celagoas, mais conhecido como Celagoas. Alagoas e, aliás, outra cidade boa que está crescendo é Sete Tá Lagoas. Não sei se você ainda vem por aqui. Tem muita indústria, né? Mas esse feriado eu estive lá agora, então eu visitei de novo a Gruta Rei do Mato, fui lá na Serra de Santa Helena. Ô, gente, eu gosto muito de Sete É, Lagoas e foi é. legal, foi bem legal mesmo. Foi, é uma Alguém cidade. tá falando aqui. E achei minha mentora. Olha aí, ó. O pessoal tá aí que passou a turma aí. Amém. E como é que você foi parar em São Paulo? Me conta antes da gente falar de saúde mental da mulher, dessas coisas aí, mas o que você foi fazer em São Paulo, mulher de Deus? Sim, vamos lá. Eu morei em Belo Horizonte mais de 20 anos, mais ou menos, né? Porque depois eu fui para São João del Rei. Fiquei lá 4 anos em São João del Rei. E aí eu fiquei em Belo Horizonte mais uns 2 e fui e vim para São Paulo. E quando eu tinha voltado para Belo Horizonte, sabe quando você sente assim, gente, eu amo Belo Horizonte, amo essa cidade, tenho muitos amigos, parentes, familiares, mas você sente assim que aquele seu ciclo terminou? Sabe assim, aquele
seu ciclo acabou. Então, eu senti isso. Eu acho que já era assim, Deus falando comigo, né? Então, eu mandava currículo e eu não era chamada, ou se era chamada, as pessoas falando que tinha que fazer um downsize no meu currículo e tudo. E eu falei assim, gente, vamos com calma. Às vezes eu não estou conseguindo ainda entender direito como que tá sendo esse chamado de Deus para minha vida, né? Enfim. E aí, uma amiga minha me chamou para morar na casa dela aqui em São Paulo. Eu falei, Senhor, se não for o Senhor, não é mais ninguém, né? É, Não porque é mais ninguém. não é porque é presbiteriano que não acredita que Deus fala, não, entendeu? Tô zoando, viu? Com Mas certeza. É verdade, Deus falou, né? Deus falou. E aí, essa minha amiga, que eu considero ela como uma mãezinha mesmo aqui em São Paulo, é a Franca, né? Franca Franchini. E aí ela me chamou. Eu falei, Franca, você tem certeza? A ela, eu tenho, Dani, pode vir de mala e cuia sem olhar para trás. E foi assim que eu vim para São Paulo na cara e na coragem, sem trabalho. E aí depois começou, uma amiga me contratou como social media da loja dela e até hoje eu faço. E enfim, eu estou aprendendo muito e eu sinto assim que eu estou no lugar certo, na hora certa, sabe? E vivendo esse momento assim dentro do propósito de Deus mesmo, né? Tive esse tempo na é, IPPT. E agora caminhando para novos voos, novas alçadas aí. eu conheci Dani a gente até fez, depois quem quiser assistir, um Isso. programa lá sobre saúde mental e tudo, tá lá no canal da Presbiteriana de Pinheiros. Ela é ovelha do pastor Hernandes e do pastor, qual é o nome dele mesmo? Arival, Esqueci. Valdir Arival. Casimiro, isso Isso, mesmo. Uma alegria, Arival. uma alegria ser lá discipulada por eles e ser pastoreada mesmo, né? Por esses grandes homens de Deus. Eu não Tem muitos conheço, eu ia em São Paulo, até tenho vontade de pegar algum. Acho que eu tenho um congresso para ir em São Paulo de psiquiatria. Eu quero aproveitar e assistir um culto lá no domingo. Eu não conheço até hoje a Presbiteriana de Pinheiros. O pessoal fala, mas eu tenho vontade de assistir. São duas igrejas que eu quero assistir um culto. Lá e a igreja do Jonas, que né? Que é bênção, por a favor, Batista. me É, avise que eu quero ciceroneá-los. é. Com muita alegria. Mas, mas eu gosto muito de São Paulo. Antes de falar da live, segunda-feira fui lá para Bragança Paulista, aí no caminho desce em Campinas, né? Sim. Ali é muito bom, né? Valinhos, Campinas, dá vontade mesmo. A gente fica ali passando, fala, ô lugarzinho bom de morar, né? Ali deve ser bom de morar. Sim. Mas Belo Horizonte tem as paisagens, tem o monte, né? Tem as coisas aqui que a gente faz que não tem aí, né? É, Então, assim, assim, em termos de trabalho, eu falo que a gente está aqui mesmo num lugar que é muito propício, né? Muito que favorece muito, né? A questão do trabalho, da realização profissional, né? Mas é um espaço onde você pode mudar de carreira mais fácil, talvez. Você pode ter dois, três empreendimentos. Tem gente agora na pandemia, que pós-pandemia, né? Que agora essa questão de home office, tem trabalhado muito em casa e com três, quatro trabalhos. Tipo é. assim, sabe? Nossa. Não, tem Então, às vezes é um. sim, assim, é uma coisa doida. Aí entra, nós vamos falar hoje, né, da saúde da mulher, né? Você já teve dúvidas sobre saúde mental da mulher? Ah, Entendeu? certeza, com certeza. E o tabu, né, que muitos cristãos falam, né? Mas como romper esse tabu de ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo, né? Fazer terapia e sendo cristão. Então, existem várias coisas que passam assim pela nossa cabeça. Hoje eu já consegui vencer isso mesmo, né? A gente É. de ajuda mental, como a gente precisa de ajuda física, né? Ajuda espiritual também e tudo. Então, eu creio que são ajudas que a gente não pode negar, né? E você sabe que, assim, no consultório, 80% do consultório é mulher. É uma coisa muito curiosa, né? Que não é uma coisa muito. Não deveria ser tanto. É óbvio que depressão e ansiedade, transtorno bipolar tem uma prevalência maior em mulheres do que em homens. Por exemplo, depressão é de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres, ansiedade também de 2 a 3 vezes. Mas é meio desproporcional no consultório a quantidade de mulheres em relação a homens. A gente era para ter mais homens. Mas quando a gente vai para as estatísticas, por exemplo, de suicídio,
apesar das mulheres tentarem mais, né, o número de suicídios consumados, eles são maiores em homens, né? Então os homens se matam mais do que as mulheres. Ah, e a Mas, gente olha só, são parênteses, posso? pode, vamos lá, nós vamos conversando. Eu penso o seguinte, a mulher, ela não tem vergonha de pedir ajuda, sabe? Não Isso. tem vergonha de falar que ela precisa trabalhar determinadas áreas e o homem, às vezes, ele tem um certo orgulho, preconceito, tem que falar que eles estão sempre bem, são fortes, dão conta, né? E isso muitas vezes faz com que talvez o índice de suicídio, né, no público masculino seja maior, né? Porque não dá conta. Porque eles falam também que a pessoa que tenta se suicidar é uma pessoa que não está dando conta com o sentimento dentro dela, né? Na A dor. verdade, assim, é complicado mesmo, porque a gente era para ver mais esses homens, Uhum, realmente, o que você falou é fato. E uma coisa muito, muito interessante é que as consultas, normalmente, de homens, elas são marcadas. São poucos homens que eles mesmos marcam. Assim, lá no meu consultório, por exemplo, de 10, vou te dizer que duas, três, no máximo, são os próprios homens que marcam. Normalmente é a esposa que marca, normalmente é o marido, é a mãe que marca, é a namorada que uhum, marca. Então, assim, e muitos até chegam àquela situação tensa, tá, ó, vim aqui empurrado, porque realmente me intimaram a estar aqui, se eu não viesse aqui, minha esposa uhum. disse que ia me largar e tudo. Então, assim, apesar do tema aqui ser saúde mental da mulher, é interessante a gente falar isso mesmo. Sim. O homem, ele tem, há uma sombra de transtornos mentais nos homens, né? Os homens não procuram ajuda relacionada ao tratamento psiquiátrico, né? Uhum. E quando procuram, estão mais graves. Isso também é uma questão que a gente vê no consultório, né? Vai empurrando, Vai empurrando, né? empurrando. E a mulher, ela tem uma cultura também, até por ela ter a maternidade, por ela ir no ginecologista, a mulher tem uma cultura também de ir ao médico. Isso tem Uhum. mudado um pouco, mas o homem, ele passa décadas sem ter contato com o médico, se ele quiser, né? Assim. E a Uhum. mulher, nem que seja no ginecologista, nem que seja ali no. Ela tem ali um tipo de consulta, ela faz algum tipo de exames e tudo. E o médico, ele não tem esse caráter muito da. O homem não tem esse caráter muito da prevenção, né? Uhum. A cultura masculina também, e aí é uma questão não é uma questão só do homem não aceitar a ajuda, né? A própria constituição psicológica do homem, né? Se você pegar os anos, séculos de psicologia evolucionistas também, fez com que o homem ele tentasse realmente resolver sozinho, né? Se Nas... de um lado tem o preconceito, o homem fala pouco sobre sentimentos, ele é muito da ação, né? Uhum. Ele é muito do agir, do falar. Então, ele protela mesmo muito essa busca de necessidade de ajuda. Uhum. Então, é um tabu grande. Você falou aí do tabu cristão, é um tabu enorme, mas realmente o cristão demora muito a buscar ajuda, mais às vezes do que o não cristão. Uhum. Mas quando você vai para a população masculina, isso é um grande problema. Você quer ver uma coisa? Como é que é em São Paulo? Sei aqui. Aqui é assim, você vai fazer um congresso de homens e um congresso de mulheres na igreja. Eu Uhum. sei que homem não tem paciência para ficar ouvindo muita palestra sobre emoções, assim. Dependendo do jeito que você monta um congresso de homens, é um fracasso total. Ele já vê a programação e ele já fala, eu não passo nem perto. Mas tirando a programação à parte, você faz um congresso de mulheres, você tem uma adesão grande, né? Para falar sobre espiritualidade, sobre sentimentos e tudo. E homem, você tem uma adesão, assim, muito pequena. Uhum. Então, aqui, por exemplo, em Minas, se você não fizer um churrasco, se você não sortear alguma coisa, se você não fizer um programa alternativo, você não tem quórum. Você é em São Paulo, como é que é? Aqui na Presbiteriana de Pinheiros, eles têm o churrasco dos homens, sabe? Então, eu É, estou tentando estratégia, café com os homens, falar de negócios, então, coisas assim, para tentar puxar mesmo os homens, né? Porque churrasco, acho que todo homem gosta de churrasco. é. Então é Então, igual aqui, né? mas É igual aqui. a gente vê mesmo que existe ainda, ainda é restrito, sabe? E mesmo assim, às vezes, os homens cristãos casados e não sei, eles vão, mas vão com a família, vão com a esposa e tal. Não sei se tanto
sozinhos, assim, sabe? Mas eu acho que à medida que vai fazendo também uma amizade, o homem ele vai entendendo que é um ambiente que ele precisa estar com outras pessoas que têm a mesma visão, né? Que têm a mesma É, visão, mesmos valores, essa questão dos princípios também, né? Isso é muito importante. Mas assim, é bem menor o número de homens do que o número de mulheres nas conferências, né? Se a gente for analisar assim, nos encontros. nos eventos, em todas essas questões. Eu concordo, assim, acho que a gente tem um caminho muito grande, né? Agora, da mulher, eu não sei Sim. quem está assistindo a gente, assim, né? O pessoal lida muito. Alguém até comentou aqui, ó. Nós vamos deixar até as perguntas aqui, gente. Mas, Sim. assim, a mulher, ela falando aqui, ó, quando o homem não busca ajuda, isso pode acarretar o peso de doenças sobre a mulher. Isso, com Uhum. certeza, né? Eu digo que, sim, uma mulher doente é um problema psiquiátrico. Fato, isso aí é uma questão que é óbvia, né? Mas um homem doente emocionalmente dentro de uma casa, dentro de uma família, é uma tragédia ainda maior, né? A gente vê que realmente a repercussão dentro do ambiente doméstico ela é muito maior, né? Não que isso não é uma questão de sexismo, nada disso, né? Mas até por ele se protelar, por essa resistência, homens costumam ter depressões mais graves, às vezes depressões com mais disfunções de humor. Então, assim, realmente acaba sendo um processo muito sistêmico, né? Muito complicado. Então, ô É, Vivi, você está certa, assim, realmente é muito pesado mesmo, e às vezes a mulher não dá conta de convencer, viu? uhum. Aí você tem que chamar os amigos, né? Eu vejo muito no consultório, às vezes a mulher liga para um melhor amigo, pede auxílio do pastor, pede auxílio do chefe da empresa. Eu já tive pacientes que acontece muito aqui no consultório do chefe dele encaminhar, né? Fala assim, o cara é supervisor dele da empresa, aí o sujeito fica até meio constrangido, né? Fala, pô, se meu chefe mandou para o médico. Então, assim, às vezes você tem que pedir ajuda para alguém de fora, porque a própria mulher mesmo, quando ela toca no assunto da saúde mental, o homem rotula um pouco, né? Ah, você tá pegando no meu pé, você não entende meus problemas, você não sabe o que é trabalhar, sua vida é muito boa, eu vivo um estresse muito grande. O homem sempre ele tergiversa quando ele tem que falar sobre as emoções, né? Então, não sei E se assim, você... é nítido, né? É nítido a gente ver a diferença entre homem e mulher, porque quando a mulher tem alguma coisa, ela costuma verbalizar muito isso, demonstrar muito isso, seja às vezes deixar um pouco de ficar um pouco menos vaidosa, ou demonstrar isso num semblante, a própria fala da mulher, né? Isso já acaba demonstrando um pouco. Agora, o homem não, ele quer continuar mostrando que ele tá bem, que tá tudo certo, só que por dentro tá em migalhas, né? Tá em pedaços, né? é, Isso E é sério. tem aí os períodos, mas assim, da mulher, aí tem o oposto também, né? Que é os períodos onde o homem tem que segurar muito a onda e às vezes não segura, né? Tava dizendo aqui sobre mulher ter mais transtorno psiquiátrico que homem, mas você sabe por que mulher tem mais transtorno psiquiátrico que homem? Fala aí, o que você pensa sobre isso? Por que mulher tem mais? Você como jornalista, por que mulher tem mais transtorno psiquiátrico que homem? Tornos, né? Então vamos tentar aí a questão dos hormônios, né? Talvez nesse período, não sei se tem mais ou menos, no período da menopausa ou né, período em que a mulher às vezes tem mais essas questões hormonais assim afloradas, né? Que mais? A mulher tem filho, né? Não sei se isso tem a ver, gera vida, né? Amamenta, o estresse, primeiro, segundo, terceiro turno, enfim. Não sei, eu estou tentando imaginar aqui. Não, mas você foi bem nas hipóteses aí. A gente tem, biologicamente, a gente tem duas questões que são muito importantes. Uma você já acertou de cara, que é a questão do hormônio. Hormonal. Ah, sabe que o cérebro da mulher, né, os neurônios têm receptores para estrogênio, para os hormônios sexuais da mulher, eles têm um efeito no cérebro, né? E por isso que Uhum. períodos de muita alteração hormonal, eles são períodos mais propícios para a mulher ter problemas psiquiátricos. Então, aí envolve a TPM, né, o período pré-menstrual, a Uhum. depressão pós-parto é um período também, e o climatério e a menopausa, né, que são essas fases. Uhum. Então, fase digamos assim, de giro hormonal na mulher, eles realmente
são mais complicados. Aqui, ó, a Sandra até tá falando que ela pirou na menopausa e ficou estigmatizada como descontrolada, desmancha o bolinho. Então, exatamente. Uhum. As pessoas não entendem. Então, assim, o cérebro da mulher, ele realmente sofre essas influências hormonais, coisa que o homem não tem. Ah, apesar de que hoje a gente tem andropausa também, alguns homens fazem baixa de testosterona, de hormônios masculinos, mas a andropausa em homem é muitos poucos homens fazem andropausa, assim, tem baixa hormonal, normalmente é Uhum. estresse e tudo. Agora, a mulher, 100% das mulheres vão entrar no climatério, né? É Isso diferente, né? explica. Então, assim, a biologia é diferente. Não Uhum. dá para negar a ciência. O cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. Agora, tem uma outra questão muito importante. As doenças, elas são vistas hoje, os transtornos mentais, muitos como transtornos inflamatórios. Isso é uma questão mais recente, de uns 5, 6 anos para cá. Uhum. A, a gente sabe que boa parte das depressões são inflamações crônicas do cérebro, ou seja, são processos até relacionados a processos autoimunes ou processos inflamatórios, onde você tem ali citocinas inflamatórias, são substâncias químicas que vão circulando, que o próprio corpo produz, mas vão ali atrapalhando os neurônios. E a mulher, ela inflama mais. Várias pesquisas mostram que a mulher tem mais resposta inflamatória nessa inflamação, quando a gente associa com depressão e ansiedade, do que os homens. Então, isso também é uma diferença entre homens e mulheres. Pode reparar que doenças autoimunes, a maior parte delas, são mais comuns em mulheres também. Então, quando você soma essas duas coisas, o hormônio mais a questão da imunidade, e de você já considerar hoje a depressão e a ansiedade como processos às vezes, inflamatórios, Uhum. isso explica muito da mulher ter mais associação. Então, você teve depressão pós-parto? Como é que tá essa questão? Você chegou a ter? Você tem filhos? Não, não, não sou Então, casada. vou te preparar então para isso. Vamos lá, vou te contar sobre isso. Sabe que a grande questão nossa hoje é a gente saber prever qual que é a mulher que vai ter uma depressão pós-parto ou não, né? E as pessoas perguntam isso no consultório, elas falam assim, nossa, qual que é a chance de eu ter uma depressão pós-parto? O que que eu faço para prevenir uma depressão pós-parto? Uhum. Você já viu alguém com depressão pós-parto, amigas e tudo? Sim, sim. É terrível, é terrível. Nossa, e assim, e para criança também, né? Aquela rejeição, a pessoa até quer, mas não consegue, sabe? E as pessoas que estão em volta, ela precisa muito de ajuda, muito mesmo. E a depressão pós-parto, quando se tem, né, a mulher é alvo de muito julgamento, né? Porque ela às vezes não Uhum. consegue cuidar do bebê, ela consegue ter aquela plena satisfação que as pessoas A fazem, maternidade, aquele romance em relação à maternidade. Então, né? assim, gira muito, tem muitas essas questões. Mas, assim, a mulher, é primeiro, quando ela tem depressão ao longo da vida, ela tem mais chance, sim, de ter depressão pós-parto. Então, assim, quem teve um episódio de depressão ao longo da vida tem mais chance de ter depressão pós-parto. Uhum. E hoje, e se tiver mais de uma, assim, hoje depende, lógico, vai depender da gravidade e tudo, mas mulheres que têm muita recorrência de depressão, hoje a gente não suspende mais o tratamento durante a gestação. Então, assim, Uhum. a gente hoje, lógico, tem medicações mais seguras, mas hoje a gente trata as mulheres já durante a gestação para que elas possam evitar ou diminuir muito o risco de ter uma depressão pós-parto. E a gente vê isso, quem está assistindo a gente, às vezes teve depressão ou tem e vai engravidar, fica com medo, né, de tratar. Nossa, mas eu vou tratar, vai ter problema e tudo. Uhum. Não precisa ter medo, né? Não sei se você já viu isso, as pessoas com esse receio, né? Nossa, eu tenho problema psiquiátrico, vou engravidar, como que eu Sim. posso ter filho? Se você já lidou com isso, né, de gente assim, que tem esse tipo de insegurança. Mas hoje nós tratamos essas mulheres já na gestação, Uhum. e aí a chance de você ter depressão pós-parto é mínima. E quando você pondera os possíveis riscos assim para a gestação, são muito pequenos, assim. Então, hoje é muito seguro tratar a gestante, né? A gente tem muitas evidências de que, assim, o benefício supera assim, o risco absurdamente. Então, tem que tratar, tem que cuidar da gestação e fazer esse tipo de tratamento de prevenção. Agora, Uhum. a TPM, você tem TPM? Me conta a sua vida. Então, olha só, essa questão hormonal, né?
eu encaro assim, tem que encarar de frente mesmo, gente. Nós mulheres somos mais sensíveis, somos mais emotivas. Nós somos fortes, sim, mas a gente precisa também saber dosar as nossas emoções, né? Que eu acho que isso é muito importante, passando pela TPM aí também. Então, eu tenho TPM, às vezes tem mês que vem mais forte, tem mês que nem tanto, mas o que me ajuda mesmo, doutor Ismael, é muita atividade física, sabe? E Você alimentação. E eu faz vejo o quê? Você faz a academia? O que você faz? musculação mesmo, musculação, eu ando de patins, eu adoro atividade física. Então, assim, eu vejo que faz toda a diferença. Se você tiver um hobby, sabe? Quando você tem algo que te ajuda a extravasar, né? Dessas pressões, seja no trabalho, seja em família, né? Enfim. Mas algo que te dê prazer mesmo, sabe? E que seja uma atividade física. Mas a TPM, eu tenho um TPM forte, forte. Sabe que na psiquiatria a gente tem um quadro que se chama transtorno disfórico pré-menstrual, né? TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual. O nome popular é super TPM. Então, assim, já ouviu falar em super TPM? Já, já ouvi falar, só não sei assim, ao Porque assim, falar, né? Mas a super TPM é o seguinte: a TPM comum é essa que você disse, você fica ali uns 5 dias mais sensível, com sintomas físicos, incha, a mama dói, dá aquele cansaço, você fica mais irritado, mais sensível e tal. A super TPM é isso vivido num grau maior. Então, assim, a super TPM, a pessoa fica deprimida mesmo, ou extremamente agressiva, Uhum, irritada, assim, ao ponto de trazer problema no relacionamento. Então, o humor ou fica muito triste, ou ele fica muito irritado, muito explosivo, muito impaciente, ou há um aumento de ansiedade, assim, absurdo. uhum, Então, a super TPM, ela é uma disforia, um transtorno de humor muito pior mesmo do que aquela TPM normal. uhum. É como se, assim, realmente numa semana do mês você coloca tudo a perder. Você fica péssimo, você fica mal, você fica muito prostrado, muito para baixo e tudo. E assim, E aí essas TPM... é Oi? que que a mulher tá descompensada assim nas emoções, né? No É, sentimento. fica, é grave, às vezes assim, brinca essa coisa de dona onça, mas na super TPM mesmo, a questão fica assim, fica muito, mas muito complicado. E aí, Uhum, nesses casos, a gente trata essas mulheres, né? Assim, o tratamento, às vezes, a gente trata, tem coisas também que são de suplementos e tudo, mas esses casos mais graves, algumas mulheres elas têm que usar até antidepressivos para prevenir essas alterações de humor na TPM. E algumas pacientes, assim, que são casos até mais graves, a gente tem que suspender a menstruação. Então, assim, a gente acaba usando algum tipo de estratégia para suspensão de menstruação. Então, interessante. a super TPM, para quem está assistindo a gente aqui, ficar esperto, que às vezes briga com o namorado, briga com o marido, tem problema na empresa, tem problema com o trabalho, com o relacionamento, muda Uhum, muito o humor, a pessoa fica insana. uhum, Realmente, nesse caso de super TPM, tem que tratar, né? E é muito comum, assim, em torno de 5% das mulheres tem essa super TPM, que é essa TPM brava, assim, né? E é uma coisa diferente da depressão, que passa o período ali, a pessoa melhora. Então, assim, ela não. A diferença é essa, que não é um transtorno bipolar ou uma coisa que dura o mês inteiro, ou uma depressão. Realmente vem ali o período menstrual crítico e depois tudo uhum. se resolve. Então, é bravo, viu? Assim, tem que tratar mesmo. E um dia a gente pode fazer até um Online. programa só sobre super TPM. Não sei se quem Não, assiste, que está assistindo, a gente já teve super TPM aqui, eu tenho, mas é bravo super então, ou TPM. Então, se seja, você, TPM é tudo mais aguçado e o tempo ele demora mais, tipo assim, ao invés de ser 5 só. normalmente ela tem a mesma duração da TPM normal, mas ela é mais intensa, ela é mais grave, né? E aí é como Uhum. se realmente entrou ali passou esse período pré-menstrual, você fica curada, né? E Sim. tudo. Ó, a Andréia tá falando aqui, essa super TPM é terrível, estou tratando com psiquiatra e ginecologista. Exatamente.
muitas vezes a gente precisa. Eita, caiu aqui a live dela, vou colocar ela para entrar. Muitas vezes a gente precisa, gente, da ajuda do ginecologista, para ele poder ajudar a gente peraí, acho que ela caiu aqui, deixa eu colocar de novo. Para poder ajudar a gente na questão da menstruação. Se a internet caiu aí. Opa! É. Pronto. Não, mas assim, então a gente tem que tomar esse. A TPM no grau alto, ela pode se tornar um transtorno bipolar? Não. É diferente. O transtorno bipolar, ele. Deixa eu ver aqui. Deso Souza. Ixi, a internet dela caiu de novo. O transtorno bipolar, ele tem uma característica que as ciclagens de humor, seja a euforia, ou seja a depressão, ou seja a, o humor mais irritado, que alterna com a depressão, ele não ocorre só no período pré-menstrual. Então, assim, a característica bem definidora da super TPM é que ela fica restrita ao período pré-menstrual. Ela não acontece os sintomas fora do período pré-menstrual. Se tem tido muita alteração de humor, se tem muita depressão e ansiedade fora, a gente não considera como super TPM. Aí é transtorno afetivo bipolar. Deixa eu chamar ela aqui de volta. Voltou aí. Ai, gente, tá brava a internet aqui. Mas Tá, agora... agora vai. Então, você estava falando com o pessoal que se os episódios de humor eles acontecerem fora do período pré-menstrual, a gente não considera isso como super TPM. Aí já pode investigar transtorno bipolar, investigar outras coisas. Mas a super TPM não vira transtorno bipolar. Agora, uma coisa importante sobre esse transtorno bipolar e super TPM, alguém perguntou aqui, é que pacientes que são bipolares, elas realmente elas podem ter uma piora do ciclo de humor no período pré-menstrual. Então, assim, apesar da bipolaridade não acontecer só no período pré-menstrual, mas realmente esses pacientes eles são mais sensíveis. Então, tem essa questão. Depois, quem quiser, até lá no meu YouTube tem um vídeo sobre super TPM, aí vocês podem acessar lá. Legal. Então, espero que você não tenha, Daniela, super TPM nunca na sua vida. Você tenha só TPM basal. Mas eu Igual acho que você falou, é fato. O exercício. Oi? pelo que você está falando, eu acho que eu já tive super TPM também, gente, porque tem mês que é mais difícil, tem mês que a gente fica mais nervosa, tem mês que fica mais exacerbada as emoções. Eu não sei se também as questões que estamos vivendo naquele momento, sabe? Mas muita coisa influencia muito as reações da mulher, sabe, doutor Ismael? Porque eu fico vendo assim, é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque às vezes as coisas mínimas nos irritam, né? Coisas assim, tipo, sei lá, gente, até o tom de voz, às vezes, da É, pessoa, sabe? O tom de tem, voz. ó, tem paciente que tem, você falou de tom de voz, que tem a misofonia, né? Que é aquela intolerância a barulho, a ruído, algumas coisas, a gente chama de misofonia. E a misofonia é isso, algum barulho, algum ruído, alguma coisa te irrita profundamente. Então, assim, a vontade é de voar na pessoa que está comendo um minduim perto de você. Então, assim, quem tem misofonia, às vezes ali no período pré-menstrual, nossa, a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, não pode acontecer nada perto de mim, né? Uhum. Então, barulhos e etc. Eu tinha uma paciente que ela tinha super TPM e ela tinha uma misofonia. Quando ela entrava em super TPM, ela ficava muito sensível a barulho. E tinha um cachorro do vizinho, morava num condomínio assim, de casas, e o cachorro nem era tão. Depois que ela tratou, ela mesma falou: cara, o cachorro nem era tão barulhento. Mas era Uhum. aquilo assim, a vontade que ela tinha de ir lá e matar o cachorro do vizinho. Assim, o mínimo barulho que o É. cachorro fazia, ela já ficava louca. Então, tem E é, e é essa importante. questão. Eu acho que passa muito por essa questão do autoconhecimento também, né? Que a É. gente fala hoje, né? Muitas entrevistas também que eu já fiz, até com, né, psicólogos também, esse pessoal de RH, né? E tanto que eles falam que é importante tudo isso, principalmente o autoconhecimento, de você se analisar, né? Quando eu preciso de fazer uma terapia, quando eu preciso de ir num É. psiquiatra, Ismael. Então, assim, acho que o doutor responde aí para nós Não, mas é verdade. Fala assim, sua pergunta é boa. Se você tem repercussão já
social, ocupacional, né? É. Ou em relacionamento, você tem que procurar ajuda, né? Assim, e os tratamentos, eles funcionam e funcionam muito bem. Você quer ver? Vou até colocar esse assunto, senão a gente termina e não fala. Por exemplo, a menopausa. A menopausa é coisa de muito tabu ainda, né? Assim, Uhum. as mulheres elas vão pensando na menopausa como algo distante, então, vou deixar para pensar lá nos 50, mas hoje você tem uma janela de tempo ali antes de você realmente parar de menstruar, onde os seus hormônios começam a fazer essa transição, né? Onde você começa a diminuir a sua produção de estrogênio e etc e tal. E esse período ele é muito importante para poder avaliar a necessidade ou não de reposição hormonal. Uhum. E a gente sabe que esse período da mulher, do climatério, ele é muito propício à depressão e à ansiedade, né? Por esse aspecto biológico que a gente está colocando, né? E por essa questão psicológica também, né? A mulher parece que ela entra no climatério, ela tem uma ideia de que ela está ficando velha, de que ela não, Aqui ela tá com 48, é, 49, né? E ela fala assim de como ela tem a percepção da pele, que ela tá mais enrugada, que a questão do cansaço, a questão. Nossa, ela fala várias coisas do climatério. O climatério é um pouquinho antes, né, da menopausa, né? isso. E ela, tanto que ela sente calor, sabe? O tanto que ela, nossa, o tanto que tá mudando mesmo, assim. Até questão muscular, né? Por exemplo, ela faz De academia massa. já não Isso. da mesma forma. Então, assim, e também a questão das próprias emoções, sabe? De se isolar mais. Isso é tão perigoso, né? Isso é muito perigoso. E você falou que o climatério é antes, e de fato é, quando a mulher está ali, né, nesse período onde começa essa transição, né, aí as pessoas às vezes esperam parar de menstruar, mas hoje a intervenção, quando você vai fazer uma intervenção, por exemplo, de reposição hormonal, alguma coisa, você faz antes, né? Então você já começa a fazer essas transições antes. Então, quem está assistindo a gente, é muito importante, né, manter esses tratamentos. Se tiver indicação de fazer reposição, porque tem várias questões que são avaliadas, né? Câncer de endométrio, câncer de mama, nem toda mulher pode fazer reposição, mas se for bem indicado, a reposição de hormônio, ela faz muito bem para o cérebro, né? Ela previne várias questões relacionadas à depressão, à ansiedade. Então, a gente vê até no consultório algumas mulheres que estão, às vezes, entrando em climatério, estão tomando antidepressivas, a gente não tem aquela resposta boa que a gente costuma ter, e aí ela vai, a gente encaminha para o ginecologista começa a intervir, e a gente começa a ter uma resposta muito bacana quando a reposição hormonal ela é feita junto com o tratamento psiquiátrico, que às vezes até nem precisa depois mais do tratamento psiquiátrico. Então, essa questão do hormônio e da menopausa é um negócio muito sério, né? Muito importante mesmo. E outra coisa, para diminuir os sintomas, é muito bom começar já a tratar isso, né? A partir de 48, Pois é, 49. assim, vai variar muito de mulher, né? Hoje, assim, os próprios exames de sangue, de hormônios, você começa a ver que já está ali subindo alguns hormônios que indicam climatério e baixando outros, né? Então, assim, por isso que é importante ir intensificar muito o acompanhamento ginecológico nesse período ali, entrou nos 45 em diante, vai colocando, né? A gente tem um universo também de mulheres com menopausa precoce, né? Uhum. Que são mais difíceis de você, às vezes, fazer uma identificação. Mas é muito curioso, a gente é cada vez mais comum a gente atender mulher com menopausa precoce. Assim, não sei, não é da minha área assim, de dizer o porquê disso, né? Mas a gente tem visto, sim, mais mulheres entrando em menopausa precoce. Que elas têm Uhum. sintomas que parecem, os exames são feitos e tudo, a mulher já está transicionando ali para questões de uma menopausa precoce e tudo. Então, Uhum. mulher tem que ficar atenta mesmo, assim, esses períodos de transição, mas grosso modo é isso que você falou. Coloca 50 anos e joga 3, 4 anos para trás, 5, já E, começa a intensificar. mas tem como identificar o que é tipo o climatério para o que é TPM, por exemplo, para a gente poder. A questão da TPM ela é muito restrita mesmo ao ciclo pré-menstrual ali, né? O Uhum. climatério você já começa a ter sintomas crônicos,
no seu dia a dia, os sintomas não são só ali restritos àquele período pré-menstrual. Você começa a ter sintomas às vezes, no seu dia a dia mais persistentes ao longo do mês, né? Aí os sintomas físicos do climatério, né? Eles não ficam só restritos ali ao período pré-menstrual. Até porque também vai entrando mais perto, a menstruação vai ficando mais... Que a internet me deu pau. Voltou. E aí vai começar a ter, a ter essas questões. Então, quem está assistindo a gente, fica esperta e olha aí, né? Deixa eu até abrir para perguntas aqui, ó, que às vezes alguém aí, você comanda aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quem quiser perguntar, Tem pergunte. muita pergunta. Oi? Deixa eu ver aqui. Mulheres, têm mais carga emocional que os homens? A Lud está perguntando. Isso é um fator que a gente não conversou, assim, de fato. O aspecto psicossocial da mulher, né, é inegável, né? Assim, a mulher tem uma pressão psicossocial maior do que os homens, assim. Aí você disse bem, a jornada dupla de trabalho, a questão da maternidade. Eu sou pai de 3 crianças. Por mais que você seja presente, você queira, há questões relacionadas à vivência de uma família que é a mamãe, assim, não tem condição mesmo. Então, realmente, as questões psicossociais, elas são muito importantes na mulher, né? E numa cultura também que, infelizmente, é muito machista, uma cultura realmente que atrapalha muito também essa questão da mulher, né? Ó, tem mais. Vamos ver aqui. Constelação. Constelação é um assunto para outra live, né? Mas assim, gente, só uma coisa rápida aqui, assim, o problema da constelação, não é o tema aqui da live, é assim, a constelação não é bem vista pelos próprios psicólogos, né? Não vou entrar aqui no mérito de quem faz a constelação, ou se é uma pessoa bacana ou não, se é sério ou não, não é isso. Mas assim, cientificamente, se você conversa com 100 psicólogos, 90 vão dizer que não é legal constelação familiar. Então, teve uma audiência na Câmara há pouco tempo, onde foi debatido lá no Senado, desculpe, sobre constelação. Então, realmente não é uma prática muito recomendada hoje. Mas um dia a gente fala sobre constelação. A Jéssica falou que ela está sofrendo muita pressão dos filhos e dá conta de tudo. E realmente é muito pesado, Jéssica. A gente faz um romance em relação à maternidade, mas é pesado sim. Eu vejo aqui com a esposa, a dinâmica dos três é uma questão muito complicada, assim, extremamente complicada mesmo. Então, você não está sozinha, não, viu? É difícil para todo mundo. E todo mundo que posta no Instagram que está dando conta, que é super-herói, não é não, viu? A mulherada assim, esconde e tá todo mundo quebrado. Não é? Não sei se você vê, viu, Dani? O pessoal posta só coisa boa no Instagram, mas ninguém posta as brigas com os filhos, BOs, né? Com os irmãos, com a É. mãe. Então, assim, tá todo mundo. Todo mundo. Eu tenho desafio, tenho desafios. Fui final de semana lá, feriado lá com a família. Tem os desafios, sim, tem os ranca. Depois fica tudo bem. Senhor, me ilumina, dá sabedoria, Pai, porque não é fácil, não. Mas, Tá todo assim, mundo quebrado, né? Tá todo mundo emocionalmente muito adoecido, muito quebrado, todo mundo muito sobrecarregado. E as pessoas ficam. é o tal do mimimi, né? Não é mimimi, é um mimimi que você precisa olhar com um foco mais vamos dizer, para você mesmo, né? Para você mesma, porque eu vejo que assim nós somos fortalecidos, claro, em Deus, né? E através do relacionamento que a gente tem com Deus, e mesmo nos mostra nas escrituras, no jejum, na oração, quando a gente não espiritualizando tudo, tá, Ismael? Não é isso, mas a gente tem muita clareza quando a gente também busca o Senhor, né? Claro, Nesse claro. Você tá forma certa. no devocional. Então, isso falando aqui especificamente para a mulher, né? Para nós, esse relacionamento é muito importante, sabe? O devocional, Com certeza. como que tá nosso dia a dia com Deus, né? De que forma nós temos buscado Ele. Só como, tipo assim, um banco que eu vou lá e saco, ou realmente como um pai, como um amigo, como um conselheiro, como um senhor, né? Eu acho que passa por tudo isso aí também, né? Não, passa
e passa muito, assim. Acho que a gente tem que ter essas estratégias de prevenção. E aí a fé, né? Hoje não dá tempo de falar, mas assim, a fé, a gente tem muitos estudos sobre isso e eu falo que a gente hoje vai até fazer um devocional hoje, é uma questão de necessidade, né? Como tomar café e almoçar, né? A gente não passar um dia sem orar, a gente não está aguentando. Alguém fez uma pergunta aqui até interessante sobre implantes de gestrinona e, e alteração de humor da mulher. Sabe o que é o implante de gestrinona, essas coisas? São É o os famosos chips da beleza. Oi? chip da beleza. Chip da beleza, etc e tal. Na verdade, teve agora, há um mês, uma diretriz assim, lá do Conselho de Medicina para ter mais cautela em relação a essas questões de hormonoterapia e de implantes, né? Então, tem esse adendo. Mas, assim, os implantes, eles são complexos, né? Algumas pacientes realmente colocam esses tipos da beleza, que tem gestrinona, ou às vezes até alguns outros análogos, né? Que basicamente vão ter uma conversão hormonal na mulher. Isso vai aumentar, às vezes, massa magra, tem alguns efeitos de libido positivos, Uhum. mas algumas pacientes, principalmente que têm predisposição até, ou têm transtorno de humor, algumas pacientes podem piorar muito do quadro psiquiátrico. Então, assim, a maioria não piora, mas sempre é bom consultar quem trata com psiquiatras, se for colocar, não sei qual que é o critério, como eu disse, agora está mais restritivo isso, mas tomar um certo cuidado para também não colocar e melhorar o aspecto estético, físico e piorar a saúde mental, né? Então, Uhum. a gente vê, a mulherada tá tomando muita suplementação, nem vou entrar na gestrinona, mas muita suplementação de hormônio mesmo, né? Para ficar mais malhada, para ficar mais sarada e tudo. Isso sim, até afeta muito o comportamento, né? Tem afetado bastante. E a gente costuma ter alguns problemas, né? Isso vale em pacientes predispostos, né? Uhum. Não são em todos os pacientes. Então, tomar um certo cuidado. Uhum. Eu acho que equilíbrio, né? Em tudo, em tudo. Acho É, que então, não é só suplementação, não é só atividade é, física, e espiritualizar tudo também. Ah, não, eu entrevistei até o Guilherme Shelby, né, que ele é um grande defensor da família e tudo, e ele falando que, infelizmente, algo que tem pesado muito contra nós cristãos é a gente querer espiritualizar tudo e não buscar ajuda das pessoas, é, um psiquiatra, por exemplo. Então, assim, a gente olhar com olhos racionais, porque Deus nos pede para a gente ter uma fé racional, né? Não pede para ter uma fé de ilusão. Não, é uma fé que a gente está entendendo o que está acontecendo e buscar os recursos necessários para aquilo que a gente precisa lançar a mão. Então, se esse momento a gente precisa de uma saúde mental, né, um equilíbrio na saúde mental, né, seja claro, claro. seu irmão, né, namorado, seja quem for, mas lançar a mão desses recursos, né, doutor Ismael? Assim, eu falei, graças a Deus, assim, nossa, hoje melhorou muito. As pessoas, antigamente, pegavam no meio cristão, isso era uma luta. Nossa, eu peguei, assim, eu lembro que É quando entrei na de residência em 2006, melhorou demais. Assim, hoje, por exemplo, a gente faz live, as pessoas assistem, que elas buscam ajuda, mas ainda tem um universo muito grande de pessoas para ser alcançado, né? Uhum. E você tá certo, tem que ser prático. Se você tem uma disfunção, seja hormonal, física, vai tratar e vai resolver e tal, né? Vamos ver aqui, ó. Sim, sim. Isso é importante, né? Encarar de frente, assim, sem preconceito. Isso. Senão você vai ficar sofrendo aí. Deixa É, eu ver aqui, ó. Tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar que a Daniela está aí também para falar da sua vida. olha, E ela vai a, vir em Belo Horizonte qualquer dia desse para frequentar. Aqui em Belo Horizonte, se você vier em Belo Horizonte, você tem que ir na oitava, porque o Gerê que é amigo dos seus pastores aí, então você vai ter que ir na oitava para frequentar, né? eu vou entrevistar ele semana que vem, ele e o Hernandes É juntinhos. mesmo? Que legal. Onde eles vão estar? A gente vai estar lá em Campinas, lá na Luz para o Caminho, que é a produtora Aham, lá aham. antes.
E aí eu vou entrevistar os dois lá ao mesmo tempo. Vai ser vai a dupla dinâmica lá, que responsa, viu? Nossa, Pode tô tremendo desde o... preparar. Eu vou te mandar umas perguntas para você fazer, então, porque eu tenho umas curiosidades sobre eles. É bom que você aproveita a sua audiência com eles para poder perguntar para mim, né? Porque eu vou ter acesso a eles para live perguntar. lá, Então. Ismael. A gente faz uma live lá, ó. Eu com os dois, você, ó, demais, sou. Eles, eu falo que são um complemento muito bacana, né? O Gerê, ele é o cara, eu falo que ele é a mediana perfeita do pastor, né? Assim, prega, tem o carisma, tem a gestão, acho que ele é um cara muito legal. E o Hernandes é o mestre Hernandes, né? Da pitada boa, que você vê assim que não é agressivo, ele precisa alterar o tom de voz, É, a sutileza própria paroxítona dele. é. Então acho que a gente tem que aproveitar esses caras enquanto eles estão aí, né? Porque vão ficar mais uns 30 anos aí, mas tem que aproveitar e entrevistar mesmo. Eles, viu? Eu perturbo eles muito. Ô, É. doutor, pastor Hernandes, grava um devocional pra mim. E, ó, fala mulher 360, viu? Fica rindo. Aliás, nós estamos caminhando para o fim. Falem aí o que é o Mulher 360, que senão as pessoas nem vão saber. Sim, Entendeu? verdade. Olha só. O Mulher 360, ele nasceu de um propósito para a gente falar para a mulher na sua completude. Então, no 360 mesmo, olhando a mulher com um olhar em todas as áreas da sua vida. Então, a mulher com Deus, a mulher com a família, a mulher com o trabalho, a mulher com as finanças, a mulher com a saúde física, mental, espiritual, psíquica, etc. Né? Então, é a mulher como um todo mesmo. Então, a mulher 360, né? E é uma mulher também que tem a mente de Cristo, né? Que tem uma mente aberta, que é temente ao Senhor, né? É uma mulher que sabe que ela tem suas questões, mas ela busca aperfeiçoar, busca a direção de Deus. Então, o propósito do Mulher 360, a gente tem aí, né, trabalho também, aperfeiçoamento profissional, cristãos pelo mundo, tem os nossos colunistas aí, a Alane Deschamps, que é do interior da França, então ela sempre traz a perspectiva dela, como que é ser cristã lá no interior da França. Então a gente trabalha isso também. Tem a Rebeca que fala a importância de saber um segundo idioma, um terceiro idioma, e quais são os passos que você tem que seguir para você aprender, fixar mesmo esse segundo, terceiro idioma, sabe? E onde que acompanha o Mulher 360? Dá a dica aí. Isso. Quem quer acompanhar, onde que a pessoa vai acompanhar o Mulher 360? Então, eu vou colocar aqui, ó, é só você entrar nesse perfil mesmo, que eu tô aqui, mulher360.tv, e aí você vai lá acompanhar comigo, você vai dar ideias, participar, interagir, né? E você pode mesmo acrescentar para a gente também, né? E sugerir pessoas, pautas, né? E a ideia do 360 é trazer mesmo a mulher para essa realidade como um todo, né? Porque muitas vezes a gente fica, às vezes, num ponto. As pessoas às vezes têm um certo preconceito com o coach, né? Mas eu falo que a gente tem que pegar, porque é bom Sim, descartar, claro, é bom, né? Eles têm a roda da claro, claro. E lá na roda da vida, eles analisam todos os aspectos da vida de uma pessoa, né? Então, o 360, a gente tenta trazer temas, né, pautas, entrevistados que estão dentro dessa linha, né? Para olhar a perspectiva da mulher como um todo. E não uma mulher caracterizada, estigmatizada, caricaturada, né? É uma mulher que tem seus sentimentos, seus valores, né, os seus aspectos, suas emoções, e que precisa ser trabalhado como qualquer outra pessoa. Né? Então, Mulher 360 é um propósito, é um projeto que Deus me deu, e eu tenho muita alegria em poder tocar esse projeto agora pelo Instagram, a gente está com as lives. Agradeço muito, viu, doutor Uhum. Ismael? Muito bacana. E a gente pode fazer Não, eu live que agradeço. E nós vamos fazer outras
outras abordagens aí mais específicas. Hoje a gente fez um geral aqui de saúde mental da Ah, mulher. que ótimo! Mas assim, já que está caminhando para o fim, mas agradecer ao pessoal que participou. E nós fazer um convite, quem é de Belo Horizonte, né? Sábado à tarde, vou estar lá na Igreja Batista da Lagoinha, pregando para mulherada, então só para mulheres. Quem quiser aparecer, se inscreva lá no site da Lagoinha. Se inscreve. Semana que esse fim de semana, vou fazer o lançamento do livro lá na Lagoinha, do livro novo. Tá, Glória. E aí vai ser bom. Fala aí um pouquinho, doutor Ismael, do livro. Pois é, deixa eu ver se eu até tenho o livro aqui. Deixa eu ver, Jesus amado. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tem tanta coisa que a gente conversa que a gente nem sabe, peraí. Muito bacana, gente, esse livro. Ele acabou de lançar, né, doutor Ismael? Pois é, acabei de lançar o livro. Agora vamos ver se o pessoal consegue entregar rápido, né? Eita, já tem demandas, hein? Já tem demandas aí. Ó, então, deixa eu colocar aqui, aproveitar antes de desligar. Esse é o livro novo, né? Psiquiatria e Jesus, pela Thomas Nelson. Na verdade, esse livro, eu fiz um livro sobre Jesus e as emoções, né? Eu acho que as pessoas têm muito preconceito sobre esse assunto que a gente conversou, né? E aí a gente está trabalhando em cima dele. Então, se você quer aprender sobre Jesus, as emoções, saúde mental e fé, pode comprar que está lá. O link da pré-venda está na Amazon. Mas já tem outras livrarias na internet, você já consegue comprar. André, Aqui em Belo Horizonte já tem nas livrarias. Então, e a partir de agora, esse mês, já começa a ter uma dispersão maior. Entendeu? Falou que já está lendo seu livro. Ó, estou amando a leitura. Ela comprou. Que bom. Algumas pessoas compraram, né, em eventos presenciais que eu fui, outras, algumas livrarias evangélicas já têm o livro, então algumas pessoas conseguiram comprar. Mas eu acho que quem é de fora acaba sendo a Amazon. Mas em breve, até o fim do mês, vai estar nas livrarias, na leitura, nas livrarias do Brasil. Se vai ser lançado digitalmente também, se vai ter um... Olha, já tem ele digital, só que esse livro em especial, eu não recomendo comprar ele para Kindle. Porque esse livro ele é diferente dos outros que eu escrevi, ele tem muito espaço para exercícios, que é o que eu chamo de escrita terapêutica, né? Então ele tem várias passagens para você fazer anotações. Então eu acho que esse livro vale a pena demais você... Então tem uns roteirozinhos de discipulado, porque ele é um devocional de 30 dias. Então eu acho que esse livro particularmente compensa você comprar muito em papel, mesmo que você espere mais. Então, fica a dica aí. Não, você não deva comprar online, mas versão digital. Mas tenta comprar ele em papel, que ele é melhor. E é um livro fácil de ler, né? Assim, esse realmente é um livro que é muito mais para você escrever sobre as suas emoções e entender do que um livro técnico. E aí, até o fim do ano, se Deus quiser, vai sair a sequência, que vai ser um livro só sobre a ansiedade. Então, nós vamos conversando sobre isso aí. Entendeu? E vamos na fé. Que bênção, que bênção. Então é isso, que Deus te abençoe, te agradecer, né? Dá um abraço para a turma de São Paulo, que Deus te prospere, te abençoe nos seus caminhos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui também com a turma aí do Mulher 360. E vocês que ficaram aqui segurando com a gente até o final, obrigado também, que Deus abençoe. Doutor Ismael, muito obrigado. Privilégio meu, como sempre. Obrigada mesmo. Olha, já temos outras pautas aí, né, para falar. Não, nós vamos conversando, vamos trocando as ideias. Vamos falar aí de mais coisas também, e do livro aí, ó. Em nome de Jesus. Eu amei. Escrever mais. Obrigada. Que alegria um abraço. estarmos aqui. Um abraço e até a próxima, hein? Mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.